Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 18ª aula de Programação Web. O que nós aprendemos na nossa última aula? Nós vimos o que é CSS com a sua definição, vimos para que ele serve, vimos um pouquinho também de história, como o CSS surgiu e vimos as regras CSS. Hoje, iremos começar o nosso estudo através das categorias de valores CSS. Existem os valores absolutos e os valores relativos. Os absolutos não dependem do valor de referência. Já os relativos dependem do valor de referência, como as medidas em CSS em porcentagem e em. No caso, seria esse elemento aqui, o que pode ser observado no exemplo que vamos ver a seguir. Neste exemplo, nós temos os valores absolutos e relativos. O absoluto é aquele que é aquilo e pronto. Já o relativo depende de um valor de referência, como no caso este valor aqui, certo? Que a altura vai ser 2 vezes o valor de referência. Então, os valores CSS podem ser agrupados em 8 categorias. E que categorias seriam essas? Seriam palavra-chave, número não negativo, número com unidade de medida, número não negativo com unidade de medida, string, notação funcional e casos especiais. Então, agora iremos iniciar pela categoria de palavra-chave, que está expresso por um string pré-definido nas especificações. E um exemplo típico para este caso é quando usamos a palavra-chave para definir cores, conforme o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, certo? No caso, esse red, aqua e teal seriam palavras-chave para as cores. E essas cores estão previstas em especificações para o CSS3, certo? Aqui nós temos outros exemplos de palavra-chave. No caso, italic define a fonte em itálico e uppercase define texto em caixa alta. E nós temos a categoria número, que é expresso por um número inteiro ou por um número real. Nós já vimos o que é um número inteiro e número real em outras aulas. A especificação adota a sintaxe integer para inteiros e number para números reais. Em CSS, números podem ser precedidos dos sinais mais e menos para indicar o sinal do número. Esses 2 caracteres, quando usados, passam a fazer parte do valor CSS. Nós temos também a categoria número não negativo, que muitas das propriedades CSS que admitem um valor do tipo número fazem restrição quanto à faixa de números admitidos. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, onde a propriedade CSS, tal como a propriedade width ou white, como preferirem, destinada a definir a largura de um elemento, que não admite números negativos. Em casos como no exemplo anterior, a sintaxe prevista nas especificações é non-negative number, para números reais não negativos. E convém notar que para esses casos, a restrição não se aplica ao número 0, que é um número não negativo. Nós temos também o número com unidade de medida, que quando expressos com números seguidos por unidade de medida, são classificados em 5 categorias. E que categorias seriam essas? Comprimento, medida relativa, medida absoluta, porcentagem e ângulo. Comprimento refere-se às medidas horizontal e vertical. A sintaxe prevista para designar esta categoria é length. No caso, seria esta aqui. Um valor CSS que usa essa medida de comprimento é formado por um número seguido de abreviatura para a unidade de medida. E aqui nós temos os exemplos de comprimento, que seria 14px, 12em, 18pt. Se o número for 0, a unidade de medida é opcional, apesar de não ser recomendada. Então, a única exceção é na sintaxe de definição da posição do primeiro frame de animação CSS. Frame é algo que vamos ver em aulas posteriores, certo?
Então, neste caso, a definição do frame deve ser 0%, sendo obrigatório constar o sinal de porcentagem depois do valor zero. E aqui temos a categoria da medida relativa, que é aquela cujo valor é determinado em função de outro valor para uma propriedade que lhe serve de referência. Definir medidas relativas em uma folha de estilo facilita o escalonamento e possibilita servi-la para diferentes tipos de mídias, que seriam tela de computador e mídia de impressão também. Então aqui nós temos um quadro onde podemos ver algumas unidades de medidas relativas ao CSS3, certo? Eu trouxe aqui a unidade e aqui esta unidade está relativa no CSS. No caso aqui do em, está relativa à font size do elemento. O x aqui está relativo ao valor x height da fonte do elemento. Px está relativo ao dispositivo de renderização e assim por diante. Então aqui nós temos a medida absoluta, que é aquela cujo valor é determinado e fixo. Essas unidades são úteis para uso quando se conhece as dimensões físicas da mídia para a qual a folha de estilo será servida. Então aqui nós temos um quadro exemplificando essa medida absoluta na CSS3, certo? Nós temos a unidade in, cm, mm e pt. E cada unidade dela possui uma descrição. No caso do in aqui, seria a polegada. No caso, uma polegada significa 2,54 centímetros. cm significa centímetro. mm significa milímetro. E pt é o ponto, onde um ponto é igual a 1/72 polegada. Nós temos também a porcentagem, onde o formato para definir um valor em CSS em porcentagem é o número imediatamente seguido pelo sinal, que no caso seria este símbolo aqui, que é o de porcentagem. A sintaxe prevista nas especificações para designar esta categoria é percentagem, que seria este aqui, e as porcentagens são valores dependentes de outros. No caso deste exemplo, depende do valor do tipo length. Nós temos também o ângulo. O formato para definir um valor CSS em medida angular é o número imediatamente seguido por uma unidade de medida angular. A sintaxe prevista é esta aqui, angle. E aqui eu trouxe para vocês esse quadro para exemplificar as unidades de medida angular em CSS. No caso, nós temos o deg, que na descrição temos o grau, grade, grados, rad, radianos e turn tem volta, né, aqui na descrição. Então, eu tenho uma atividade para vocês, onde eu quero que vocês me digam o que são valores absolutos e relativos e cite 2 exemplos de categorias de valores CSS. O que nós aprendemos hoje? Nós vimos categorias de valores CSS. No caso, nós iniciamos pelos valores absolutos e relativos e vimos as categorias palavra-chave, número, número não negativo, número com unidade de medida, onde foi visto o comprimento, medida relativa, medida absoluta, porcentagem e o ângulo. Nós vimos definições, finalidades, para que eles servem. Vimos também exemplos de cada um deles, certo? Aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.